Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso workshop de emergências cardiológicas, nosso terceiro dia de workshop. Hoje o tema a ser discutido vai ser a abordagem do paciente com edema agudo de pulmão, a abordagem inicial desse paciente. Como sempre, eu gosto sempre de frisar, é importante você fazer o pré-teste. Se você não fez o pré-teste ainda, vai lá, faz o pré-teste, porque mais tarde a gente vai mandar para vocês o link para fazer o pós-teste, para verificar qual foi o ganho de aprendizado com esse tema, com essa aula. Tá bom, pessoal? Lembrando que nossas aulas vão estar disponíveis somente até domingo, tá bom? Lembrar também de divulgar para os seus amigos esse workshop, tá bom? Lembrando que o pós-teste também é fundamental para garantir a sua presença. Através do pós-teste que a gente vai computar a sua presença para o certificado. Então vamos lá, vamos começar essa nossa terceira aula. Por que é importante estudar o edema pulmonar? É importante, fundamental, a parte inicial, de ponto de vista de fisiopatologia, entender que o edema pulmonar ele só acontece quando tem um aumento da pressão capilar pulmonar. Eu vou mostrar toda a fisiopatologia do edema agudo de pulmão. Vocês fiquem tranquilos que a gente vai chegar lá, mas é importante saber que o conceito primordial é: para ter edema pulmonar, eu preciso ter aumento da pressão capilar pulmonar. Primeiro ponto importante. Segundo ponto, no edema agudo de pulmão, a principal causa vai ser a disfunção diastólica, que é o que acontece com os pacientes hipertensos. Aquele paciente hipertenso que não se trata e acaba evoluindo com hipertrofia, gera disfunção diastólica, e isso que vai gerar o edema agudo de pulmão nas emergências. Sem tratamento adequado, o paciente vai evoluir para insuficiência respiratória e óbito. O edema agudo de pulmão é uma das situações que acontece na emergência que você ficar olhando se demole, o paciente vai morrer. O paciente morre de edema agudo de pulmão. É uma vergonha para um médico perder um paciente por edema agudo de pulmão porque não tomou as medidas certas no momento certo, tá bom? E de todas as doenças, já tem um tempo razoável de formado. Existem duas doenças que aparecem na emergência que você consegue resolver ela no seu plantão. Uma delas é o edema agudo de pulmão. O paciente chega grave pra caramba, com chance de morrer. Se tu fizer tudo certinho, como manda o figurino, o paciente no final do plantão te agradece. Pô, doutor, obrigado. Obrigado, você salvou minha vida. Outra situação é a cetoacidose diabética. É outra situação que o paciente também chega mal, chega na vala, ruim pra caramba. Se você fizer tudo direitinho como manda o figurino, o paciente vai te agradecer, tá? Então essas são essas duas condições que você não pode perder um paciente com edema agudo de pulmão nem com cetoacidose diabética. Claro que tem um doente que chega numa fase muito avançada que não dá tempo de fazer nada. Mas o paciente que chega no tempo certo, se não fizer as coisas direito, o paciente pode morrer. Então tem que fazer, tem que saber isso de qual é salteado, tá bom? 25% dos casos de ser descompensado na emergência correspondem ao edema agudo de pulmão. Então, um quarto, se você pegar todas as ICs descompensados que aparecem na emergência, um quarto é edema agudo de pulmão. E se eu considerar a emergência hipertensiva, 35% das emergências hipertensivas é edema agudo de pulmão. Então significa que, se você vai dar plantão em alguma emergência, em algum momento, você vai ver edema agudo de pulmão. É impossível você dar um plantão numa emergência e nunca ter visto um edema agudo de pulmão. Então, muito comum e que muita gente trata errado, tá? Então vamos tentar alinhar alguns conceitos aqui para todo mundo tratar muito bem edema agudo de pulmão. Vamos lá. Isso aqui que é importante para você saber sobre o débito cardíaco. Isso aqui é um modelo para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o coração. O coração ele precisa de três coisas para funcionar. Primeiro, pré-carga. Precisa chegar sangue no coração. Então, o sangue que chega no coração é determinado a pré-carga. Segundo ponto é a contratilidade. Justamente a contratilidade. Precisa de músculo para contrair e ejetar o sangue. O terceiro ponto é a pós-carga. Tá? A pós-carga tem relação diretamente com a pressão, é aquela força que é gerada pela pressão arterial que dificulta a saída de sangue do coração. Quando os três estão em harmonia, o que acontece? A estrada fica limpa, direitinho. A estrada funciona como se fosse a pós-carga. Os carros são a pré-carga. E o motor do carro é a força contrátil. Então significa que, se eu não tenho muito carro na minha pista, a pista vai bem. Se a pista é ampla, é larga, os carros fluem bem. E se o motor do carro está funcionando bem, tudo funciona bem, que é justamente essa a função do coração. Qual é a função do coração? O coração ele precisa ejetar o sangue e fornecer sangue para todos os órgãos e tecidos, para levar oxigênio e nutrientes. Essa é a função do coração, é a função primordial do coração. Só que coisas podem acontecer, problemas podem acontecer. Então, por exemplo, pode acontecer de ter uma pedra no meio do caminho, ou
enguiçar um carro, alguma situação onde a pista vai afunilar, aquela famosa pista que tem 4 pistas, de repente vira 2 pistas. Então o que acontece? Os carros começam a frear para poder um entrar para cá, então começa a engarrafar para trás. Então quando começa a ter engarrafamento, começa a bloquear tudo para trás. A insuficiência cardíaca é um grande engarrafamento. Então acontece um problema ali na frente e começa a acumular para trás. Começa a acumular no VR, depois começa a acumular no átrio esquerdo, pulmão, pum, edema agudo de pulmão, tá? Então, quando eu diminuo a quantidade de pistas, o que acontece? Eu tenho aumento da pós-carga. Se eu tenho um aumento da pós-carga, eu tenho um aumento de pressão nesse caso. Se eu tenho um aumento de pressão, eu dificulto a saída de sangue do coração, tá? E qual é o tratamento nesse caso? Nesse caso, eu tenho que aumentar o número de pistas. Eu tenho que dar vasodilatador. Então, quando o problema que gera o edema agudo de pulmão, a insuficiência cardíaca descompensada, é a redução do número de pistas, porque a pressão está muito alta, então dificulta a passagem dos carros, eu tenho que aumentar o número de pistas. Eu dou vasodilatador, tá bom? Pode acontecer também do motor do carro estar ruim. Então o motor do carro começa a ficar ruim, começa a sair fumaça do motor do carro. Então o problema é onde? É no motor. O carro até anda, a pista está boa, não tem muito carro, mas o que acontece? Como o carro começa a ter problema, o que acontece? O trânsito começa a piorar também. Então, quando o problema é no motor do carro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa que melhore a força de contração, a força do motor. E quem é o motor nesse sistema de determinante de débito cardíaco? É justamente o quê? O coração, a força contrátil. Então, nesse caso, eu preciso dar o quê? Inotrópicos, para melhorar o inotropismo do coração. E existe aquela situação que basicamente aumentou o número de carros. Então, aumentou o número de sangue, a quantidade de sangue chega no coração. É a famosa hipervolemia. Eu tenho muito carro, eu tenho muito sangue, eu estou hipervolêmico. Então o trânsito ele existe porque eu tenho muito carro na pista. E como é que eu faço para melhorar essa situação? Eu tenho que tirar os carros. E como é que eu tiro o carro? Diurético. Eu faço diurético para diminuir a volemia e diminuir a quantidade de carros no meu caminho. Tá bom? Então são esses 3 determinantes do débito cardíaco. Pré-carga, que é a quantidade de sangue que chega no coração, volemia, a contratilidade, que é a força de contração do coração, e a pós-carga, que tem relação direta com a pressão arterial. Então você já começa a ver que o tratamento do edema agudo de pulmão ele vai caminhar por essa linha. Tá? Então, e da insuficiência cardíaca como um todo, né? Não é só do edema agudo de pulmão, não. O tratamento da insuficiência cardíaca como um todo, né, vai usar esses conhecimentos para a gente definir qual vai ser o melhor medicamento para tratar nosso paciente. Lembra que eu falei que é um grande engarrafamento? Então, vamos imaginar um paciente que tem pressão arterial elevada. O paciente começa a subir a pressão arterial, então aumenta a pressão na raiz da aorta e o engarrafamento começa daqui para cá. Então, o que acontece? O VE, ele começa a precisar fazer uma força maior para conseguir vencer a raiz da aorta, gera uma sobrecarga de pressão no VE. Essa sobrecarga de pressão no VE gera o que no VE? Hipertrofia. Por isso que o hipertenso ele tem hipertrofia ventricular esquerda. Essa hipertrofia vai começar a dificultar o esvaziamento do átrio esquerdo. Então começa a gerar o quê? Sobrecarga atrial. Então quando começa a gerar sobrecarga atrial, começa a gerar problema no átrio esquerdo. O átrio esquerdo começa a aumentar. É por isso que o paciente hipertenso que não se trata de maneira adequada, faz HVE, ele tem um maior risco de fazer o quê? Fibrilação atrial. Tá bom? Então esse paciente faz sobrecarga atrial, aumenta o risco de fazer fibrilação atrial. O próximo passo do engarrafamento é quem? É justamente o pulmão. Começa a ter aumento da pressão veno-capilar pulmonar. O que acontece? Lá no pulmão, existe esse aumento de pressão e o sangue que está vindo daqui, das cavidades direitas, ele quer chegar no lado esquerdo, mas está tudo parado. Aquele trânsito da Avenida Brasil, aquele trânsito da Ponte Rio-Niterói, para quem é do Rio conhece muito bem. Então ele quer chegar do outro lado e não consegue. Ele não consegue chegar do outro lado, porque está tudo parado. Então começa a extravasar líquido. Num paciente habitual, o que acontece? Esse extravasamento de líquido, né, que acontece no pulmão, ele geralmente o sistema linfático vai lá, vai pega aquele líquido que está em excesso. Só que existe um limite. Quando chega uma pressão veno-capilar pulmonar, em torno de 20 a 25 milímetros de mercúrio, o sistema linfático ele não consegue mais reabsorver esse excesso de líquido. Então começa a acumular líquido dentro dos alvéolos. Então começa a acumular líquido no alvéolo, gera o quê? Congestão pulmonar, que é um grande problema, que é o que gera a dispneia. E digamos que, porventura,
esse paciente ele pode fazer uma congestão crônica, um aumento crônico da pressão venocapilar pulmonar. Aí, de repente, acontece um evento agudo, o paciente se aborrece. Então, tem um aumento súbito da pressão arterial e esse sistema todo ele descompensa e faz um edema agudo de pulmão. Geralmente, é um paciente que faz edema agudo de pulmão, ele já tem um aumento crônico da pressão venocapilar pulmonar. Tá? Então, como ele faz esse aumento crônico da pressão venocapilar pulmonar, existe um evento agudo, algum estresse, né, um aborrecimento. Então, sobe a pressão subitamente, o sistema ele não tolera, então faz edema agudo de pulmão. Cronicamente, o que acontece? Chega uma hora que o próprio ventrículo não aguenta, começa a sobrecarregar o quê? Começa a sobrecarregar o lado direito do coração. Gera hipertensão pulmonar, sobrecarga de cavidades direitas, congestão sistêmica, turgência jugular. É assim que surge todos os estigmas da insuficiência cardíaca, tá? É um grande engarrafamento, um problema que acontece aqui, que trava o trânsito todo para trás. Pode acontecer em outros pontos também, por exemplo, paciente que faz uma estenose mitral, aí o problema vai estar aqui, ele vai poupar o VE, por isso que estenose mitral classicamente poupa o VE, então o problema vai ser daqui para trás, tá? E assim sucessivamente, um paciente tem um mixoma atrial no átrio esquerdo, problema daqui para trás, tá? E assim que vai ocorrer todos os problemas de um paciente com insuficiência cardíaca. Então, a condição que eu preciso ter para gerar um edema agudo de pulmão é justamente o aumento da pressão venocapilar pulmonar. O que acontece num paciente com coração normal? É isso que acontece no ecocardiograma. Isso aqui é uma curva que acontece através da análise do fluxo mitral de um coração de um paciente. Normalmente, a fase da diástole, a primeira fase da diástole é o enchimento rápido do ventrículo, que ele acontece por diferença de pressão. O átrio esquerdo ele enche, ele fica cheio de líquido. Por diferença de pressão, a válvula mitral abre e o sangue começa a escoar. Enchimento rápido do ventrículo. No final, o restinho de sangue que fica no átrio esquerdo, vai lá, o átrio esquerdo contrai e tira aquele excesso de sangue do átrio esquerdo. Isso é o que acontece no coração normal. A onda E é maior do que a onda A. Só que acontece, quando começa a surgir a hipertrofia ventricular esquerda, esse ventrículo fica cada vez mais hipertrofiado, fica mais difícil esse enchimento, porque a pressão aqui dentro fica maior. Lembra que eu falei que o esvaziamento rápido do ventrículo acontece por diferença de pressão? Como a pressão aqui está alta, essa diferença de pressão reduz. Então, fica mais sangue acumulado aqui no átrio esquerdo, então a contração atrial ela assume um papel mais protagonista no esvaziamento atrial. Começa a ter aquela inversão da onda E para a onda A. De uma maneira bem simplificada, claro que a disfunção diastólica não é só isso, a disfunção diastólica é uma coisa muito mais complexa, mas é esse o momento que começa a surgir o déficit de relaxamento, a famosa disfunção diastólica grau 1. Evolutivamente, o que acontece? Chega um momento que a pressão ventricular fica alta e a pressão atrial fica alta. Então, as duas ficam altas. Então, volta a ter uma diferença de pressão alta. Então, a onda E, ela está falsamente normal. Por isso que é o padrão pseudo-normal, que é a famosa disfunção diastólica grau 2. Tá? Então, nesse caso aqui, eu já tenho sobrecarga de cavidades esquerdas. Eu tenho sobrecarga de VE, sobrecarga de átrio esquerdo. Então, a famosa disfunção diastólica grau 2. Agora vamos ver as causas de edema agudo de pulmão. Uma delas clássicas são as obstruções ao esvaziamento atrial. Eu já tinha falado para vocês anteriormente. Imagine um paciente com estenose mitral. O trânsito daqui para trás vai engarrafar. Paciente com mixoma atrial, trombose de prótese mitral, paciente com taquicardia. Na taquicardia o coração bate tão rápido que você limita o esvaziamento atrial porque você não tem tempo de diástole, tá bom? Então essas situações são situações relacionadas à obstrução do esvaziamento atrial. Outra situação, paciente com disfunção ventricular esquerda. Então, nesse caso, o paciente que faz um infarto, faz uma miocardite, faz algum uso irregular de medicamentos. Então, o problema agora vai estar justamente no ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo ele não vai ejetar o sangue para frente, então começa a acumular para trás. Então, lembra sempre que é um grande trânsito. Se alguma coisa não leva o sangue adiante, alguma coisa impede do sangue seguir o rumo dele tradicional, isso vai gerar hipertensão venocapilar pulmonar, pode gerar edema agudo de pulmão. Outra coisa é a disfunção diastólica ventricular esquerda, dificuldade de esvaziamento, de enchimento ventricular esquerdo, hipertensão arterial, isquemia, pericardite, doenças infiltrativas, por exemplo, amiloidose, estenose aórtica também, porque aqui vai obstruir a saída do VE. Então, qualquer coisa que obstruir, travou o trânsito, não tem jeito, acumula no pulmão. Então, vamos discutir agora um caso clínico, né? Um caso clínico para tentar
em cima desse caso clínico, a gente vai tratar e vai mostrar como a gente aborda um paciente com edema agudo de pulmão. Já falamos bastante de fisiopatologia, agora vamos ver um paciente real. É uma mulher de 68 anos, branca, casada, natural do Rio de Janeiro, que tem uma história pregressa de uma hipertensão arterial em tratamento irregular, tá vendo? Então, sempre tem essa história de tratamento irregular. Tem histórico de diabetes também e é sedentária. Faz uso de captopril 25mg dia, uma dose errada, né? Hidroclorotiazida 25mg e metformina 500mg após as refeições. Então, qual é a história da doença atual desse paciente? O paciente que alega episódios de falta de ar, os grandes esforços há 2 semanas. Então, o paciente ele abre um quadro com cansaço aos esforços, que pioraram nos últimos 2 dias. Então, pequenos esforços. Então, é um quadro de uma insuficiência cardíaca em evolução. Hoje, pela manhã, apresentou quadro de falta de ar súbita após o aborrecimento. Lembra que eu falei com vocês? O paciente já tem um grau de... O paciente já é hipertenso, não se trata direito, já tem algum grau de hipertensão venocapilar, que vem progredindo, o paciente vem piorando esse cansaço. E teve um evento, teve esse aborrecimento, então após esse aborrecimento, o paciente teve uma falta de ar súbita, então teve um aumento súbito de pressão que sobrecarregou subitamente o pulmão. Nega dor torácica, palpitações, febre ou outros sintomas. O paciente chega lúcida, orientada, taquipneia em ar ambiente, em uso de musculatura acessória, cianose labial, intensa sudorese, eliminando secreção rosa pela boca, não tolera decúbito 0 grau. O cenário é esse mesmo, edema agudo de pulmão às vezes é catastrófico, o doente chega ruim mesmo. O doente chega saturando 74%, paciente com 210 de sistólica, frequência cardíaca lá em cima. O coração não consegue esvaziar de jeito nenhum, né? Como é que ele vai vencer uma pressão dessa, uma frequência cardíaca dessa, não chega oxigênio direito, o paciente tem tudo para, se não for bem abordado na fase inicial, o paciente tem chance de evoluir para óbito. O paciente chega muito mal. Essa secreção rosa pela boca ela é bem típica do edema agudo de pulmão. O que acontece? O alvéolo está tão cheio de líquido e o paciente fica tão taquipneico, ele fica hiperventilando, é como se você estivesse soprando um milkshake do Bob. Você fica lá soprando de ar uma quantidade densa, né? Começa a fazer bolha, né? Aquelas bolhas que você fica soprando ali, começa a acumular no pulmão, fica aquelas bolhas e o paciente elimina essa secreção rosa que é o conteúdo que está acumulando nos pulmões. Situação dramática. Quem já viu um edema agudo sabe disso, é uma situação bem grave. O paciente não tolera decúbito 0 grau. Muito grave. A ausculta pulmonar crepita tudo, né? Crepita até ápice. Catastrófico. A ausculta cardíaca. Às vezes nem dá para fazer a ausculta cardíaca direito, mas o paciente tem B4. Com essa frequência alta, às vezes nem dá para ouvir. Mas conseguiram captar um B4, que é sinal de quê? Que é sinal justamente de disfunção diastólica, contração atrial vigorosa. Sinal de disfunção diastólica. Tem que ficar isso na cabeça. Paciente hipertenso, tá? E abdômenes inferiores, nada digno de nota. Então, diagnóstico diferencial. O que eu tenho que pensar para esse paciente? Claro que o primeiro diagnóstico que se impõe é o quê? Edema agudo de pulmão. Tudo fala a favor do edema agudo de pulmão. Pode ser SARA? Pode, até pode. O paciente está bem hipoxêmico, fez uma hipoxemia aguda, né? Mas não é o que a gente vai pensar inicialmente. Covid, né? Nesse ambiente tudo virou Covid, né? Não é. Asma. Asma até pode ser, né? Principalmente quando, em algumas situações de edema agudo, o paciente faz tanta broncorreatividade que ele faz muito mais sibilo do que estertor. Então, sibila. Então, parece asma. Esse paciente tem todos os comemorativos, tem um histórico prévio de insuficiência cardíaca, então fala contra a asma. Ele não tinha histórico prévio de asma, tá? DPOC descompensado também tem que ficar atento. Mas o paciente ele vai ter histórico de alguma coisa, difícil ter a primeira apresentação desse jeito. Sepse pulmonar com aquele grau de hipertensão acaba sendo um diagnóstico um pouco mais difícil, né? E embolia pulmonar também tem que estar na cabeça que pode ser uma embolia pulmonar, mas embolia pulmonar com gravidade o paciente não estaria hipertenso, estaria mais para hipotenso, teria turgência jugular, tá bom? Sinais de insuficiência ventricular direita, tá? E nesse caso pouparia o pulmão, tá? Então o principal diagnóstico diferencial desse paciente acaba sendo mesmo o edema agudo de pulmão. Então, como é que a gente vai abordar inicialmente esse paciente? Então, esse paciente, vamos partir para aquela fase, esse paciente tem que intervir logo, temos que resolver esse paciente rapidamente. Primeira etapa, monitorização, oxigênio e acesso venoso, tá? Então, monitorização, oxigênio e acesso venoso rápido, né? Pega um enfermeiro experiente, pegar um acesso calibroso logo. Controle da pressão arterial, que tem que resolver os problemas agora, né? O que está descontrolado esse paciente? A pressão está lá em cima, então tem que controlar a pressão arterial. Eletrocardiograma é importante para identificar uma das causas de descompensação. Às vezes tem um substrato isquêmico também associado, então é importante fazer eletrocardiograma.
A radiografia de tórax na fase aguda não é importante, mas pode ajudar no diagnóstico diferencial numa segunda fase, depois da fase inicial de compensação. Ventilação não invasiva, a gente vai falar bastante dela nessa aula. Exames laboratoriais, lembrando sempre da gasometria arterial. O pessoal às vezes esquece de colher gasometria arterial no edema agudo de pulmão, mas é importante, isso pode ajudar inclusive a estratégia de ventilação nesses pacientes. Diuréticos e morfina. Então, esse faz parte do pacote do atendimento do paciente com edema agudo de pulmão e a gente vai conversar sobre esses tópicos, né? Aqui está o eletro do nosso paciente. O que chama atenção nesse eletro? Eletrocardiograma, como você já deve ter visto na página, eu fiz algumas análises de eletro, tem que ter uma sequência, né? A gente tem sequência para ver raio-x, tem sequência para ver um monte de exame, eletro tem que ter sequência para análise também. Então vamos analisar esse eletro com calma. A primeira coisa que a gente tem que analisar no eletro é questões do ritmo. Preciso saber de onde vem o ritmo desse meu paciente. Se o ritmo é sinusal ou não. Para ver se o ritmo é sinusal, vou procurar onda P em D1, D2 e AVF. Ela tem que ser positiva em D1. Aqui está quase iselétrica, mas como está positivo em D2 e positivo em AVF, eu posso dizer que o ritmo ele é sinusal. Cada onda P conduz um QRS, o ritmo é irregular, então está tudo direitinho. Então eu posso dizer com segurança que esse ritmo ele é sinusal. Próximo passo, análise do eixo. Eu olho para D1 e para AVF. Se os dois estão positivos, tá beleza, tá um eixo normal. Aqui não tá. Você vê que o AVF ele é predominantemente negativo. Então, se o AVF está negativo, o AVF aponta para baixo. Ele está dizendo que está para cima. D1 positivo, então ele subiu para cá, subiu para a esquerda. Então, eu tenho um desvio do eixo para a esquerda, tá? Então, já mostro para vocês que tem um desvio do eixo para a esquerda. Frequência cardíaca. Frequência cardíaca eu conto quadradinhos ou quadradões. Então, vamos lá. Na análise, vamos contar aqui um quadradão. Sou um pouco mais preguiçoso, prefiro contar quadradão. Então, vamos lá. Aqui, vamos pegar um que cai em cima de uma linha mais grossa. Aqui, está quase em cima de uma linha mais grossas. 1, 2, 3, 4 e um chorinho aqui. Quase 5 quadradões. Quando eu conto quadradão, 300 dividido pelo número de quadradões. 300 sobre 5, 60. Como está um pouquinho menos do que isso, está na faixa de 65, 70. Essa é a frequência cardíaca desse paciente aqui, tá? Então, a frequência cardíaca está na faixa normal. Próximo passo é analisar onda por onda, tá? Vamos analisar todas as ondas do QRS. Onda P. Onda P, vejo morfologia, duração e amplitude. Derivação boa para ver onda P, D2 e V1. Ela não parece estar muito prolongada, né? Não parece ter uma amplitude muito grande, né? Tá tudo direitinho com onda P, tá? Então onda P, nada que me chame atenção. Agora a gente vai analisar o intervalo PR, né? O início da onda P até a onda R, que é justamente o atraso fisiológico da condução atrioventricular. O normal é de 3 a 5 quadradinhos. Aqui está normal, né? Aqui não passa. Aqui tem justamente 5 quadradinhos. Está normal o intervalo PR. Ele está prolongado quando eu tenho bloqueios atrioventriculares. Agora eu vou analisar o QRS. O QRS é a análise mais demorada do meu elétrico. Eu vou ver duração, amplitude e morfologia. O QRS está largo? Ele parece estar largo, né? Está bem no limite, né? O QRS normal, ele tem até 3 quadradinhos, né? Aqui parece estar no limite, né? Ele está bem no limite. Aqui não, aqui passa, né? Aqui se eu olhar aqui, passa um pouquinho. Então tem QRS alargado nessa situação, tá bom? Pouco alargado, mas ele está alargado. Então QRS largo. Eu tenho que ver a amplitude do QRS, eu tenho que ver como é que é a morfologia. É normal que aqui nas derivações precordiais a onda R ela vai crescendo, tá? Então vai crescendo. Aqui em V6 ela está tudo positivo e aqui em V1 é quase tudo negativo, tá? Você repara que a amplitude do QRS ela é muito grande, né? Quando eu tenho muito QRS, quer dizer que eu tenho muito músculo. Então, num paciente hipertenso, provavelmente o secundário é o quê? O secundário é a hipertrofia, tá? Próxima etapa é justamente analisar segmento ST. Aqui tem um supra, né? Analisando aqui, caramba, é um infarto com supra, será? Vocês viram na aula do Eduardo ontem, né? Isso aqui, esse supra, é secundário ao quê? A hipertrofia. É secundária à hipertrofia. Observe bem que aqui em V6 tem um infradesnivelamento com inversão de onda T. Esse é um padrão típico de strain que acontece na hipertrofia ventricular esquerda quando eu tenho sobrecarga ventricular. Então, quando eu tenho sobrecarga ventricular, então, tudo a ver com o nosso quadro desse paciente. É um paciente hipertenso que não se trata, então esse paciente desenvolveu um quadro de uma hipertrofia ventricular esquerda com padrão de strain. Significa que existe sobrecarga. Como existe sobrecarga no coração, a esquerda sobrecarregou o átrio esquerdo, sobrecarregou o pulmão, gerou dispneia, gerou o edema agudo de pulmão. Então tudo está batendo nesse paciente, né? Por fim, análise de onda T.
né? A onda T ela tem que ser simétrica ao QRS, só que nesse caso, como eu tenho essa questão da hipertrofia, é normal ela estar com uma polaridade diferente, tá? Então isso é secundário, essa inversão de onda T, ela é secundária à hipertrofia, tá bom? E por fim, o intervalo QT, tá? Que nesse caso aqui está normal, tá bom? Então essa é a nossa análise do nosso eletrocardiograma, um paciente de ritmo sinusal que tem sinais de hipertrofia ventricular esquerda, com padrão de sobrecarga ventricular esquerda. Raio-x de tórax. Raio-x de tórax a gente vai analisar nesse paciente. Tem aqui, ó, você pode ver que tem um infiltrado difuso em ambos os hemitóraces, né? Tá vendo? Padrão típico e clássico de congestão, aquele padrão de asa de borboleta. Paciente extremamente congesto. Exames laboratoriais desse paciente. Vamos reparar aqui, hemoglobina normal, hematócrito ok, leucócito sem desvio. Isso aqui é importante porque às vezes o paciente tem uma leucocitose, a leucocitose foi a causa de descompensação do seu paciente, tá? Outra coisa é a anemia, às vezes o paciente está anêmico, por isso que o paciente está descompensando. Função renal é importante também avaliar, porque nesses casos eu tenho algum grau de nefropatia hipertensiva, um paciente que não se trata de maneira adequada, tá? E isso pode, inclusive, justificar esse aumento de troponina. O paciente tem hipertrofia, teve um grau de descontrole do produto. A troponina está levemente aumentada. Eu não vou pensar em infarto para esse paciente. Esse aumento da troponina aqui é secundário a consumo miocárdico, tá? O BNP ele está aumentado, mas ele está pouco aumentado, que é geralmente o que a gente observa no paciente com fração de ejeção preservada. E temos aqui uma gasometria arterial. O que mais importante chama atenção é o quê? A hipoxemia. Saturação baixa com PO2 baixo, né? PCO2 está um pouco reduzido, né? Com bicarbonato também um pouco baixo, tá? E um lactato elevado, denotando um certo grau de hipoperfusão, tá? O que é importante para esse paciente? Lembra que eu falei que o paciente está bem hipoxêmico, saturando 74%? Então, uma das primeiras medidas que a gente tem que fazer com esse paciente é o quê? Fornecer oxigênio. Qual vai ser a melhor maneira de fornecer oxigênio para esse paciente? Através da ventilação não invasiva. Na medicina, eu tenho 3 situações onde que eu tenho que indicar ventilação não invasiva para todo mundo. Uma delas é o edema agudo de pulmão. Excelente, excelente medida, uma das melhores medidas que você pode fornecer para o seu paciente. Existem várias maneiras de você fazer ventilação não invasiva. Só que num paciente grave, né, você pode imaginar que algumas estratégias não vai ser mais adequada, né? Essa cânula nasal, essa aqui, não vai dar muito certo, né? O Helmet que usou muito no Covid lá na Europa, né? Que não tinha muito acesso, né, a esse tipo de máscara. Geralmente a gente vai usar facial, né? Essa máscara que a gente utiliza mais ou a oronasal, tá? São essas máscaras que a gente usa com maior frequência. O que a gente vai utilizar? Vai usar BiPAP ou CPAP? Se você olhar a diretriz, não tem nenhum trabalho que mostrou diferença das duas estratégias. Você vai usar o que você tem, que você tiver mais facilidade. Num paciente que não está retendo CO2, por exemplo, você pode usar o CPAP com tranquilidade. Você bota uma pressão contínua nas vias aéreas, que o paciente está acordado, o paciente tem drive respiratório, ele vai puxar o ar. O aparelho só vai dar uma pressão contínua nas vias aéreas, ele gera uma pressão de 5 a 10 para esse paciente, tá? Que vai ser suficiente. Dá para, inclusive, fazer em enfermaria, às vezes não precisa nem de um dispositivo muito elaborado para fazer um CPAP, tá? Então você pode utilizar com tranquilidade. E geralmente o bileve, né, o BiPAP, você vai deixar para os pacientes que estão fazendo algum grau de retenção de CO2. Outra situação também muito legal para você indicar ventilação não invasiva é o paciente com DPOC descompensado, né? E por último, o paciente com infiltrado pulmonar imunodeprimido. São essas 3 principais indicações de ventilação não invasiva. Indicação top. Por que eu vou indicar a ventilação não invasiva nesses pacientes? Além do efeito da oxigenação, vai fornecer oxigênio em quantidades maiores, vai ajudar reduzindo o retorno venoso, né? Gera uma pressão positiva em vias aéreas, então vai atrapalhar a chegada do retorno venoso, né? Os carros no caminho, vão chegar menos carros, né? No coração, vai otimizar o trabalho ventricular, tá? Essa pressão que gera melhora a performance do coração, vai facilitar a ejeção, tá bom? Então, vai ajudar o coração a ejetar essa quantidade de excesso de líquidos, tá? Só que tem que tomar muito cuidado que isso não pode retardar a intubação, tá? É um método muito bom, mas se o paciente tiver numa cianose bem grave, o paciente está rebaixado de nível de consciência, você não vai conseguir fazer uma ventilação não invasiva. O paciente precisa estar acordado, tá? O paciente ele tem que responder ao seu tratamento com ventilação não invasiva. É um método excelente, ele precisa ser utilizado e salva vidas, né? Os principais benefícios da ventilação não invasiva que foram demonstrados na literatura foi redução de mortalidade e redução de taxa de intubação. Então,
é um método excelente, um método que está indicado na grande maioria dos pacientes com edema agudo de pulmão, tá bom? Então, se não tiver nenhuma contraindicação, o paciente tem nível de consciência, não tem nenhuma deformidade facial, não está vomitando, não está com um certo grau de intolerância. Então, se o paciente tem indicação, tem condições de fazer ventilação não invasiva, é um método que você vai utilizar com certeza. Às vezes o paciente está mais hipotenso, aí você pode ficar meio assim, poxa, eu não vou fazer ventilação não invasiva, o paciente está hipotenso, se naquele paciente está virando para choque cardiogênico. Mas às vezes você, com outras medidas, você consegue compensar essa parte pressórica, e a VNI vai te ajudar a compensar a parte de oxigenação desse seu paciente, tá bom? Diurético é outro tópico fundamental no paciente com edema agudo de pulmão. Ela vai promover algum grau de venodilatação e redução da pós-carga. O que acontece no paciente com edema agudo de pulmão? Eu mostrei para vocês que a pré-carga vai estar lá em cima, o paciente vai estar mega congesto. Então tem muito carro nessa pista. Tem que tirar esses carros o mais rápido possível. Então quem vai ajudar a tirar os carros vai ser justamente quem? O diurético. Como é que eu vou tirar esses carros da pista? Furosemida, a droga que tem melhor potência para resolução dessa congestão sistêmica vai ser a furosemida. Você vai ter que utilizar por via endovenosa e vai usar altas doses. O paciente está grave, o paciente está ruim. Eu preciso resolver essa congestão o mais rápido possível. Qual vai ser a dose que eu vou utilizar? Em média, eu vou usar de meio a 1 mg por quilo. Se o paciente estiver muito ruim, usa 1 mg por quilo. Ah, mas meu paciente tem 100 quilos. Vai fazer 100 mg, não tem problema. 5 ampolas. Mete bronca 5 ampolas e aguarda a resposta. Você pode ficar com medo, poxa, mas esse paciente tinha 1,8 de creatinina. Beleza, depois a gente corre atrás da função renal, depois a gente resolve a função renal. O paciente não pode morrer de congestão na sua frente, tá? Então primeiro você tira o paciente daquela situação crítica e depois você vê o que sobrou, tá bom? Grande parte dessa disfunção renal também acontece por congestão renal. Então às vezes você fazendo diurético, você melhora a congestão renal, o paciente melhora a função renal. Então não tem que ficar preocupado com isso não. Na fase aguda é salvar a vida do paciente, tá? E diurético é fundamental. Lembrando, você vai fazer endovenosa, furosemida, você vai fazer em média de meio a 1 mg por quilo. E vai repetindo conforme a necessidade. Na fase aguda, geralmente a gente faz de 6 horas, pode deixar uma dose alta, às vezes 2 ampolas, 3 ampolas de 6 horas. Não pode ter miséria com diurético, tá? Na fase aguda, mete bronca. Alguns trabalhos tentaram comparar qual era a melhor estratégia, dose trial, né? Vale a pena até dar uma olhadinha depois, para quem nunca leu esse artigo, no paciente com insuficiência cardíaca, como é que deve ser feito o diurético? Comparar uma estratégia mais conservadora e uma estratégia mais rígida. Inclusive com dose em bolos e dose em infusão contínua. Não mostrou grandes diferenças. Quando você utilizava dose mais alta, na verdade, o paciente evoluía mais com insuficiência renal, mas melhorava mais rápido. Nesse caso, a gente precisa o quê? Que o paciente melhore mais rápido. Então, é por isso que a gente vai fazer uma dose mais elevada. Não tem benefício de mortalidade, mas o paciente precisa melhorar o mais rápido possível. Diurético é fundamental num paciente com edema agudo de pulmão. Morfina. Aqui é um problema, né? Aqui é uma discussão enorme. Todo mundo usa morfina no edema agudo de pulmão, só que a morfina ela vem entrando na berlinda tanto no edema agudo de pulmão como na síndrome coronariana aguda. O que acontece com a morfina? A lógica da morfina é excelente, né? O paciente está hipoxêmico, o paciente está dispneico, o paciente está agitado, ansioso, vai lá, faz a morfina que vai diminuir pré-carga, pós-carga, diminui frequência cardíaca, reduz sensação de dispneia, reduz consumo miocárdico. Pô, perfeito, né? Vamos utilizar a morfina. Só que qual é o problema da morfina? O paciente está dispneico, o paciente está hipoxêmico. Se você erra na mão da morfina, você vai causar o quê? Depressão respiratória e sistema nervoso central, que é justamente o que ele precisa para respirar de maneira adequada. A resposta ventilatória a toda essa bagunça que acontece do ponto de vista metabólico, né, de gases, né, depende de um sistema nervoso central íntegro. Se eu faço uma medicação que atrapalha isso, você pode comprometer justamente a respiração do seu paciente. O que acontece? Alguns trabalhos mostraram que o uso da morfina no paciente com edema agudo de pulmão aumentou mortalidade, inclusive. Aumentou taxa de intubação e mortalidade. Então, a morfina ela vem num certo grau de berlinda. Na síndrome coronariana aguda, já tem um trabalho mostrando que ela interfere diretamente no mecanismo de atuação dos antiplaquetários. Então, morfina vem ficando cada vez mais na berlinda no ambiente da emergência cardiológica, tá bom? Ah, eu não posso usar nunca mais morfina? Não é isso. Você pode utilizar mais uma dose baixinha, tá? Tenta usar uns 2 mg, 1 mg. Se o paciente for pequenininho, usa uma dose um pouco menor. Um paciente
maior, com um peso maior, você pode usar uma dose maior, mas só se for estritamente necessário. Um substituto para a morfina, né, que eu gosto muito de utilizar no ambiente de emergência, de terapia intensiva, é a desmedetomidina. É difícil de falar, né, porque tem um nome comercial que é famoso, que eu não vou citar o nome comercial, que é uma medicação que também tem um efeito ansiolítico, reduz pressão arterial, reduz frequência cardíaca, mas sem ter inibição do sistema nervoso central. Uma droga muito interessante para utilizar. Já usei algumas vezes. O paciente está muito ansioso. Porque às vezes o paciente está com dispneia, o paciente está desconfortável, o paciente está cheio de. Está se afogando, né? O paciente está se afogando. O paciente com edema agudo de pulmão está se afogando. Então ele fica agitado, né? Ele fica tentando respirar. Às vezes você tenta acoplar a venia e não consegue, porque o paciente está muito agitado. Então, às vezes, você fazer uma medicação para tranquilizar ele, você vai conseguir adaptar na máscara, tá? Então, a morfina ajudava muito nesse ambiente. Só que os trabalhos vêm mostrando que não está ajudando tanto assim quanto a gente acha. Então, utilizar essa droga vai ajudar também no paciente que está muito agitado. Paciente muito agitado, você vai conseguir acoplar a máscara, tá bom? E o paciente vai ter um efeito melhor, tá bom? Essa é a minha dica. Se precisar utilizar, 2 a 5 miligramas endovenosa. Mas tenta usar a dose mais baixinha, tá? Até 2 miligramas, beleza? E repetir a cada 30 minutos, no máximo, tá bom? Controle da pressão arterial. Agora, controle da pressão arterial é um dos tópicos mais importantes, né? Você deve ter reparado que o paciente chegou com 210 de sistólica, pressão lá nas alturas, então preciso controlar essa pressão o mais rápido possível. Como é que a gente vai fazer essa estratégia? Qual vai ser o mecanismo de controle da pressão? Eu estou diante de uma emergência hipertensiva, né? Uma emergência hipertensiva, preciso controlar a pressão o mais rápido possível. Então eu vou ter que usar alguma medicação venosa. E nesse caso, no mercado, a gente tem basicamente duas para controlar a pressão, a nitroglicerina e o nitroprusiato. Vou falar um pouquinho delas, mas amanhã vocês vão ter uma aula só sobre controle de pressão arterial na emergência, tá? Então, a aula de amanhã, o foco é total nesse tema. Então, vou falar um pouquinho para vocês, mas amanhã o Dr. Jorge vai matar a pau esse assunto, tá bom? Nitroglicerina. Nitroglicerina é que a gente acaba utilizando na maior parte dos pacientes com edema agudo de pulmão. Geralmente a gente começa com a nitroglicerina. Por quê? A nitroglicerina é uma droga que tem um efeito mais previsível, tem um efeito mais brando, né? E além de ter efeito também de atuar nos vasos coronarianos, tá? Então, como atua nos vasos coronarianos, faz vasodilatação coronariana, a gente acaba utilizando muito, especialmente no paciente com síndrome coronariana aguda, tá bom? Então, a nitroglicerina vai ajudar na redução da congestão pulmonar, vai melhorar a perfusão coronariana e vai reduzir a pré-carga, tá bom? Como faz um certo grau de vasodilatação venosa, né, do sistema venoso que chega ao coração, vai reduzir também a pré-carga. Em doses elevadas também é capaz de dilatar as artérias. A dose que a gente começa de 5 a 10 microgramas por minuto e pode chegar até 100 a 120 microgramas por minuto. A diluição, nitroglicerina, né, 5 ml para soro glicosado, 5%, 245 ml intravenosa em bomba infusora. Eu posso também fazer dobrado. Às vezes estou fazendo uma dose muito alta, eu posso fazer 10 para 210. Não tem problema, eu posso utilizar a nitroglicerina desse jeito também. Outra opção é o nitroprusiato de sódio. Às vezes, geralmente o que a gente faz? A gente começa com nitroglicerina, vai subindo, chegou na dose teto, não consigo controlar, parto por nitroprusiato. Porque qual é o problema do nitroprusiato? Eu não consigo utilizar por um tempo muito prolongado, porque se o paciente tiver disfunção renal, se o paciente tiver disfunção hepática, corre risco de esse paciente evoluir para intoxicação por tiocianato, tá? Como o paciente estava muito hipertenso, vocês viram que o paciente estava muito hipertenso, talvez eu tenha que usar essa medicação venosa por um tempo mais prolongado. Então, começa com uma droga mais tranquila primeiro. O nitroprusiato ele é muito mais potente e precisa de uma vigilância maior. Às vezes, tu está na emergência, está numa UPA da vida, aquele caos, né? Você não tem como ficar monitorizando a pressão do paciente toda hora, você começar o nitroprusiato é um pouco mais enrolado, porque você às vezes faz um ajuste de dose, a pressão do paciente desaba, tá? Com a nitroglicerina é mais difícil disso acontecer. Como essa droga é mais potente aqui, ela é um pouco mais complicada. É prudente, quando você começar o nitroprusiato de sódio, o paciente tem uma linha arterial, uma monitorização invasiva da pressão arterial, tá? Porque qualquer ajuste de pressão, qualquer ajuste de dose, o paciente, se ele tiver hipotensão, você vai ver na hora. Se você botar aquele manguitão lá, que só mede pressão de 30 a 30 minutos, você aumentou a dose do nitroprusiato, só vai checar a pressão daqui a 30 minutos, quando você voltar para ver o doente, ele está morto, tá? Então, por isso que a gente geralmente começa na nitroglicerina e depois parte para o nitroprusiato. Dose inicial, 0,3 a 0,5 microgramas por quilo por minuto, com a dose máxima de 10 microgramas por quilo por minuto. E a diluição é aquela diluição padrão
2 para 248 IV, sempre com diluição em soro glicosado. Então você vai ter que utilizar um dos dois, né? Ou nitroglicerina ou o nitroprusiato, tá? Geralmente começa com a nitroglicerina e parte para o nitroprusiato, tá bom? Então você já deve ter percebido, né, que o tratamento geral do paciente com edema agudo de pulmão, ele envolve basicamente três itens, né? A ventilação não invasiva, o diurético e o vasodilatador, que são esses três, que é justamente o problema, né? Qual é o problema, o principal problema do paciente com edema agudo de pulmão? Ele tem muito carro na pista, então, porque ele está hipervolêmico, então tem que tirar esses carros da pista, tem que melhorar a volemia, diurético nele. O paciente está com a pressão lá em cima, então quer dizer que a pista está estreita, então eu preciso aumentar, ampliar essa pista. Eu preciso fazer vasodilatador. Então, eu vou fazer vasodilatador venoso. E o paciente está hipoxêmico. No paciente hipoxêmico, eu preciso fornecer oxigênio. Além dos benefícios também em pré-carga e pós-carga, que também a ventilação não invasiva também vai me ajudar. Tá bom? Então, para fazer essa ajuda no paciente que está em ventilação não invasiva, eu vou utilizar a ventilação não invasiva. Tá bom? Então, ventilação não invasiva, diurético e vasodilatador. São os três. E eu posso também pensar como adjuvante ou na morfina ou na desmedetomidina. Difícil falar, né? Difícil falar, né? Não sei porque inventaram esse nome. Tá bom? Então são esses os pilares do tratamento do paciente em edema agudo de pulmão. Continuação do caso. Então, continuando o caso, o paciente apresentou boa resposta ao tratamento empregado, né? Ecocardiograma que foi realizado nessa mesma internação, paciente com boa função sistólica do VE, hipertrofia ventricular esquerda, como a gente já imaginava, o eletroanálise, o eletro já mostrou isso pra gente. Disfunção diastólica e sem distúrbios valvares. Aí esse paciente foi o quê? Orientado ao uso correto da medicação. O paciente está tomando remédio tudo errado. Então, lembrando que a hipertrofia ventricular esquerda, eu consigo reverter esse paciente com medicamentos. Tá? Eu posso usar medicamentos para reverter essa hipertrofia. Então, o paciente às vezes tem 1,4, reduz, melhora. Então, um tratamento adequado à hipertensão para esse paciente é fundamental. Esse paciente pode ficar todo controlado e compensado. Tranquilo? Então, esse aqui é o resuminho final da nossa aula, né? Já postei na página, quem acompanha a nossa página já viu esse resuminho. O edema agudo de pulmão, eu tenho uma grande quantidade de água no nosso pulmão. O que eu preciso fazer? Eu preciso fechar o registro. Fechar o registro significa reduzir a pré-carga e abrir esse registro aqui para aumentar o escoamento. E como é que eu aumento o escoamento? É reduzindo a pós-carga. Pós-carga, eu gosto às vezes de fazer também uma analogia, mangueira de jardim. Às vezes tem uma mangueira que está irrigando o jardim, se alguém pisa na mangueira do jardim, significa que está aumentando a pós-carga. Eu tenho que relaxar aquela mangueira que está irrigando o jardim. Então, relaxar significa abrir esse registro aqui embaixo para escoar mais líquido. Aí, finalmente, não vai entrar tanto líquido e vai sair muito líquido. O paciente, ele vai compensar clinicamente. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula. Não esquece de fazer o pós-teste, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês sobre o tratamento de edema agudo. Espero que tenha clareado o tratamento de edema agudo na cabeça de vocês, tá bom? O pós-teste ele é fundamental para documentar a sua presença, tá? Vai lá, o link já disponibilizou para vocês. Não esquece de preencher corretamente seu nome, tá bom? Porque o seu nome é fundamental. Se você preencher seu nome errado, eu vou te dar um certificado com o nome errado, tá bom? Esse seu nome ele tem que estar correto no sistema do certificado, né? Se você ainda não se inscreveu no sistema de certificado, no site de inscrição, manda uma mensagem pra gente, a gente manda o link para vocês. Já mandou por e-mail para vocês, tá no nosso site, tá também na página do Facebook, tá também no grupo do Telegram. Então, é só pesquisar direitinho que você acha esse link para emissão do certificado. Amanhã, nosso 4º dia de workshop, vai ser a aula com o Dr. Jorge sobre o uso, né, de vasodilatadores venosos nas emergências hipertensivas, né? Também uma coisa muito importante para quem trabalha em emergência, né? Às vezes gera muita dúvida como é que faz o uso da medicação venosa. Então ele vai fazer um apanhado geral sobre como vai fazer o uso dessas drogas em pacientes com emergências hipertensivas, tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula, né? Dá um feedback pra gente, diz o que está achando desse nosso workshop, comenta lá na nossa página no Facebook, comenta no Telegram, manda mensagem pra gente que a gente quer saber o feedback de vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!